cursistas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Fundamentos e Prática da Arte e Educação. Bom, hoje nós trabalharemos a aula 3. Na aula 3 nós trabalharemos com teatro e dança. Bom, como vimos nas aulas anteriores, nós fizemos discussões sobre o ensino da arte no Brasil, bem como as particularidades no ensino de artes visuais. Inicialmente, sobre o ensino de teatro e o ensino da dança, é importante perceber que essas linguagens elas seguem percursos diferentes e outros ritmos dentro do universo artístico e educacional, tendo em vista suas particularidades, suas estruturas, dinâmicas e mecanismos, além das relações dessas artes com os contextos da experiência humana. Bom, na aula de hoje nós faremos uma breve discussão do diálogo com o ensino do teatro e o ensino da dança, bem como as linguagens da arte, que também fazem parte dos parâmetros curriculares nacionais de arte e compõem o universo das artes cênicas ou artes do espetáculo. Bom, nas aulas anteriores, nós traçamos discussões sobre o ensino de arte no Brasil, bem como essas particularidades, mas foi possível perceber também as diferentes linguagens e que seguiam percursos diferentes, dentro de ritmos diferentes, no mesmo universo artístico e educacional, dentro de cada particularidade, dentro do ensino de teatro e dança. Bom, agora, na nossa cabeça, a gente está perguntando, mas qual é o conceito de teatro? O que o teatro representa? Qual a definição do teatro? O termo teatro, ele também se refere ao espaço físico em que as cenas são representadas, geralmente composta de um palco e cadeiras, onde o público fica sentado. As peças elas são ensinadas no teatro e possuem os mais diversos gêneros, como por exemplo o drama, a tragédia, o terror, o musical, o fantoche, a comédia, entre outros. Bom, podemos definir ainda o teatro como sendo uma forma de arte, na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. A gente dá o nome de dramaturgia. A dramaturgia é o quê? Dramaturgia é a arte de escrever as peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição desses textos. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais podemos destacar o alto, a comédia, o drama, o fantoche, a ópera, o musical, a revista, a tragédia e a própria tragicomédia. Bom, um pouco da história do teatro, como surgiu, onde surgiu, quando surgiu o teatro. Bom, antes de a gente falar sobre como surgiu o teatro e a época que surgiu, eu gostaria de ressaltar que o mundo evoluiu e o teatro acompanhou essa evolução, com o desenvolvimento do domínio e o conhecimento do homem em relação aos fenômenos naturais. O teatro ele vai deixando suas características ritualistas, dando lugar a um viés educacional. O teatro ele surge no Brasil por volta do século XVI, no início da colonização portuguesa. Além da religião e da nova cultura, eles trouxeram também a literatura. Nessa época, o principal responsável pela escrita de peças genuínas, o principal responsável pela escrita de peças jesuítas era o padre de Anchieta. Com a chegada da família real no Brasil, em 1808, o teatro tem um grande avanço, quando Dom João VI reconhece a necessidade da construção de teatros decentes para receber a nobreza. Daí, os primeiros grandes espetáculos eles tinham origem europeia e não retratavam a imagem do Brasil. Um dos exemplos é o quadro do Real Teatro São João, em 1835, feito por Leiló. Bom,
Com relação ao fazer teatral, né, nós somos levados a pensar em quem está dançando, quais o significado e as técnicas que levaram a esse trabalho. Podemos perceber inicialmente, através da imagem, que essa dança ela propõe uma estética com movimentos diferentes dos padrões das danças clássicas ou de danças que conhecemos. Quando nós propomos uma aprendizagem, com a dança, estamos diante de conceitos como o estudo do movimento, bem como as vivências com atividades e a consciência corporal e a expressão corporal, além de técnicas bem específicas de estilo de danças. Essas ferramentas elas estão presentes no universo de quem faz e aprecia essa arte. Bom, a partir de um amplo olhar e de vivências com possibilidade de dançar, o educando ele tem a oportunidade de conhecer seu corpo, ampliando sua visão de mundo, sua capacidade de comunicação e, consequentemente, suas possibilidades e limites de movimento individual e coletivo. Por meio dos exemplos das figuras anteriores, com os trabalhos do grupo Giramundo e de Valdo Bertazzo, nós conseguimos perceber que as novas mídias elas são ferramentas importantes para a aproximação com o teatro e a dança na atualidade. Os sítios da internet eles oferecem conteúdos como imagens, trechos de espetáculos, entrevistas que trazem informações sobre grupos, suas técnicas e seus conceitos. Utilizar esses recursos na escola potencializa as nossas ações, mas não nos exime de proporcionar o contato direto e pessoal com essas artes. A forma final da arte teatral ela só se completa com a presença de um público, pois sua finalidade é de comunicar através de uma linguagem própria. Somente assistir não basta, temos que mediar esse encontro, concorda? Bom, quando pensamos no espaço educacional, nós somos forçados a questionar as condições nesse espaço para o aprendizado da arte e educação. Como aprender, divulgar, discutir e apreciar a estética do teatro e da dança na escola. Os espaços da educação, em um mundo dominado pela televisão, pelo cinema e hoje pela internet, Como a gente vai colocar essas mídias a serviço do teatro e da dança? Como ensinar as particularidades, os encantos dessas artes tão antigas como a humanidade? Quais as contribuições do teatro e da dança para a formação do educando? Como perceber, nós podemos entender e dialogar com as diferenças de estéticas existentes na televisão, no cinema, na internet, no teatro e na própria dança. Quais são os desafios e os limites de trabalhar com artes ligadas ao corpo? São questões presentes no dia a dia do educador, que trabalha com a linguagem do teatro ou da dança na atualidade. Esse caderno de texto não propõe um modelo de trabalho com essas linguagens, mas ele busca trazer exemplos de diálogo com essas áreas do conhecimento. Bom, por meio dos exemplos das figuras anteriores, com os trabalhos do grupo Giramundo e de Valdo Bertazzo, percebemos com as novas mídias que elas são ferramentas importantes para a aproximação com o teatro e a dança na atualidade. Ora, sítios na internet, eles oferecem conteúdos como imagens, trechos de espetáculos, entrevistas que trazem informações sobre grupos, suas técnicas e também seus conceitos. Utilizar esses recursos na escola, eles potencializam as ações, mas não nos exime de proporcionar o contato direto e pessoal com as artes. A forma final da arte teatral, ela só se completa com a presença de um público, pois a finalidade é de compartilhar e comunicar através de uma linguagem própria. Somente assistir não basta, temos que mediar esse encontro. Sobre os caminhos da
aprendizagem na arte e educação, trabalharemos agora um enfoque no teatro e na dança. Bom, no cotidiano dos espaços de educação, é muito comum a utilização das artes com procedimentos metodológicos para a aprendizagem em outras áreas do conhecimento. Torna-se importante entender e praticar o teatro e a dança, como áreas do conhecimento, com especificidades quanto aos processos de aprendizagem, como suas possibilidades nos desenvolvimentos de habilidades para a formação do educando. Os conceitos, as vivências e a aprendizagem no teatro, inicialmente, elas estiveram ligadas aos primeiros objetivos. Essa mesma arte, ela teve seus primórdios nos rituais sagrados, passando pelas tradições familiares e posteriormente se organizou em espaços especializados como escolas de formação ou companhias. Bom, é muito importante entender que os caminhos da aprendizagem na dança e no teatro, eles estão relacionados à formação dos artistas, aos caminhos da aprendizagem, dos fenômenos sociais, onde essas artes estão inseridas com menor ou maior formalidade, e por fim, a aplicação destes saberes na aprendizagem no espaço de formação em geral. Esses caminhos, eles são independentes, mas muitas vezes dialogam entre si, influenciando a educação e a arte ao longo da história. O que acontece no Brasil é uma realidade do teatro formalizado e seus saberes, como conhecemos, eles chegaram através dos portugueses, como o Padre Anchieta, um dos principais exemplos, do teatro no Brasil. Já a dança, ela é formalizada e esteve sempre ligada às festas e foi introduzida nas Américas por meio da corte, com a importante contribuição das danças de salão, que se misturavam a outras danças nativas da América e da África, além da chegada das companhias de dança no Brasil. É importante pontuar também que estamos tratando inicialmente dos aspectos do teatro e dança no âmbito formal, isto é, com os referenciais europeus, na realidade. Lembramos também que esses fenômenos, que são considerados fenômenos cênicos, por seres inerentes ao ser humano, eles já existiam no cotidiano dos nativos das Américas, como em outras partes do mundo, atendendo às estruturas culturais e sociais, sociais e diferentes dos grupos europeus. Os registros e a sistematização desses saberes e, consequentemente, sua própria aprendizagem formal é mais tardio em relação às outras artes, tendo em vista as estruturas do teatro e dança e sua condição de ação no tempo. Isto é, quando o fenômeno cênico acontece, no estar junto do aqui e agora, e o que dá a essas artes o caráter efêmero, é dificultar o seu estado, as análises e a compreensão. Outro fator importante para a demora na observação e na recepção e na própria percepção dos conceitos, da aprendizagem e desses saberes foram os receios, os impedimentos e os preconceitos ligados ao corpo, elemento que é o suporte dessas artes. Bom, os contextos e olhares para o corpo ao longo da história, da própria história, não história da humanidade, eles deram um tom para as tensões, aos limites e às dilatações dessas artes. Bom, o entendimento dos fenômenos cênicos e seus elementos que estão presentes no teatro e na dança, eles contribuíram para desvelar os caminhos da aprendizagem das artes cênicas como área de conhecimento em muitos espaços, como os espaços educacionais e principalmente nos últimos séculos em espaços de educação também não formais.
Sobre o teatro e a dança no Brasil, como a maioria das artes, o que podemos levar em consideração é que temos um grupo, um grupo galpão, que se destaca no cenário nacional e internacional, levando ao público referências da cultura mineira e brasileira, em diálogo com obras universais como a de Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Esse grupo, ele também se preocupa com a formação artística, realizando projetos e oferecendo oficinas. Nessa unidade, a gente vai discutir também um olhar sobre as partes do corpo e do espetáculo, tendo como forma uma abordagem para o ensino do teatro e dança. Analisaremos também a utilização dessas linguagens no espaço educacional, pontuando os desafios e as contribuições para a formação e desenvolvimento do educando e do estudo do teatro e da dança na escola. Também tentaremos compreender o papel da educação para o entendimento desses saberes e uma melhor utilização deles para sensibilizar e revelar valores desenvolvidos no conhecer, no fazer, no saber fazer e a partir de linguagens que lidam com fenômenos tão antigos da humanidade como a emoção e o movimento. Bom, no espaço de educação, no cotidiano desses espaços de educação, é muito comum a utilização das artes como procedimentos metodológicos para aprendizagem em outras áreas do conhecimento. Torna-se importante entender e praticar o teatro e dança como áreas do conhecimento, com suas especificidades quanto aos processos de aprendizagem, como suas possibilidades no desenvolvimento de habilidades para a própria formação do educando. Bom, é importante entender e praticar dentro do teatro e da dança conceitos, vivências e aprendizagem. Inicialmente, esses estiveram ligados aos seus próprios objetivos, aos objetivos primários. Essa arte, ela teve seus primórdios nos rituais sagrados, passando pelas tradições familiares, como já foi dito, e posteriormente ela se organizou em espaços especializados como escolas de formação ou companhias. Bom, sobre a aprendizagem, nós podemos dizer que os caminhos da aprendizagem na arte e educação, especificamente o que a gente está se tratando, que é o teatro e a dança, além de valores estéticos, sociais, eles vêm contribuindo na sensibilização de valores, normas e atitudes, como apontam os parâmetros curriculares nacionais e os séculos de história e vivência dessas artes. A LDB vigente sobre o ensino de artes. O que diz a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394/96? Bom, primeiro que ela revoga as disposições anteriores e a arte é considerada obrigatória na educação básica. O ensino da arte, ele constituirá componente curricular obrigatório nos diferentes níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Bom, um breve histórico sobre o ensino das artes no Brasil, bem como seu aprendizado, está inserido nos próprios parâmetros curriculares nacionais de arte, desde 1997, que nos mostra que o caminho do ensino das artes na escola, esse aprendizado, teve como pano de fundo, nos anos 20, as tendências tradicionalistas e a escola nova nos anos 30. O teatro ele tinha a função somente de apresentação, e a dança, as atividades comemorativas. Nos anos 40, nós temos a valorização da arte brasileira a partir da sua originalidade. Nos anos 60, as aulas de arte eram ministradas por pessoas com habilidades, dando aos poucos cursos de formação na área. Nos anos 70, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1971, onde a educação artística é considerada atividade educativa no currículo escolar,
Nos anos 80, nós tivemos o movimento de arte e educação com manifestações contra a retirada na Constituição de 1988 da obrigatoriedade da área, e nos anos 90, com a atual LDB, a 9394/96, né? A LDB ela revoga essas disposições anteriores e a arte passa a ser considerada obrigatória na educação básica. O ensino do teatro: conhecer, praticar, fruir e refletir. No ensino de teatro, é muito importante reconhecer as contribuições e desafios na contemporaneidade do diálogo entre o ensino de teatro e da dança com as novas mídias como a internet. O estudo de teatro ele revela ao público, outra linguagem estética, que é diferente da televisão e do cinema, e ainda pode contribuir para a leitura e apreciação também dessas novas mídias, contribuindo para a formação de um cidadão crítico, consciente dos seus deveres e direitos. No contato direto e autônomo, promovido pela arte, são sensibilizadas atitudes, procedimentos e habilidades. Na atualidade, o cinema, a televisão, ela tem grande importância no dia a dia das pessoas. Nesse tema agora, falaremos um pouco sobre esse novo indivíduo sempre frente às mídias. Essas linguagens são recentes nas artes, que são muitos conceitos artísticos, mas a estética e linguagem do cinema e da televisão não podem ser comparadas à estética e à linguagem do teatro, apesar de haver trocas entre elas. O cinema e na televisão, na maioria das vezes, eles buscam o real, ou convencer que a cena, mesmo fantasiosa, é real, enquanto o teatro, até por ser ao vivo nas condições do espaço cênico, ele tem como predominância o valor simbólico, e mesmo quando se aproxima do real, as propostas elas podem ter outros valores e outros significados, ou mesmo muitos outros significados. O diretor teatral, dramaturgo e professor na área de teatro e educação, o Flávio Desgrandes, ele nos fala sobre esse novo indivíduo frente às mídias. Na atualidade, nós temos no campo da dança muitas realidades, porque tratamos de uma manifestação com ressonância em todo o mundo, e refletindo esses conceitos, além de danças que ganharam características tradicionais e foram levadas para todas as partes do mundo. Ora, no nosso dia a dia, quando nós perguntamos às pessoas sobre dança, o que elas dizem? Elas nos sinalizam com as mais acessíveis formas, como a de salão ou aquelas que estão em destaque na mídia. Na busca de formação de indivíduos críticos e autônomos, devemos dilatar esse olhar, informando e formando sobre outras realidades que inclusive influenciaram e ainda influenciam as danças, em destaque na contemporaneidade, como o balé, a dança moderna, a dança contemporânea e as danças culturais tradicionais. Ainda sobre o ensino de dança, nós podemos dizer que essas danças elas são muitas vezes vistas rapidamente no cinema e na televisão, pois fazem parte dos contextos da experiência humana. Paulina Ossona, ela nos revela sobre a dança na sociedade e esta nova realidade. Ela diz que a aprendizagem da educação, tendo como espaço o teatro e a dança, ela passa pelo conhecer, praticar, fruir e refletir. Entender esses conceitos e as práticas das artes não impede que olhemos com um olhar crítico capaz de perceber as submissões e os interesses que foram agenciados por meio delas ao longo da existência humana. Ora, pensar no teatro e na dança deve ampliar cada vez mais as possíveis abordagens sobre a arte e a educação, evitando a cristalização dos conceitos adquiridos.
Outro olhar importante para esse parâmetro é o pensamento da desconstrução para evitarmos as reduções e limitações impostas pelo que está previamente estabelecido. O espaço educacional é o lugar ideal de confrontar e repensar sobre isso. Esse movimento de construção e reconstrução, ele resulta em significado e apropriação das práticas, habilidades e conceitos que não precisam ser levados para o dia a dia porque já estão impregnados de significação, isto é, já estão na vida de todos os envolvidos. Bom, sobre o teatro na sala de aula. Tendo como base os estudos dos parâmetros curriculares nacionais, destacamos um olhar para o teatro no ensino fundamental que pode nortear procedimentos para muitos espaços e públicos nos diferentes espaços de ensino. No ensino fundamental, o aluno deve desenvolver um maior domínio do corpo, tornando expressivo um melhor desempenho na verbalização, uma melhor capacidade para responder a situações emergentes e maior capacidade de organização e domínio do tempo. Um estudo sobre esses campos possibilita entender o alcance dessa arte, bem como as ações indicadas por eles, e favorece a articulação de procedimentos para o ensino de teatro de forma satisfatória na sala de aula ou em outros espaços de ensino. Bom, ainda tendo como base os parâmetros curriculares, os estudos dos parâmetros curriculares nacionais, ações que articulam procedimentos para favorecer o ensino da dança na sala de aula e em outros espaços de ensino da dança, como na expressão e comunicação humana, como manifestação coletiva, como produto cultural e apreciação estética. É importante pontuar que muitas práticas de dança são aplicadas ao teatro, sendo o contrário a outra verdade. Entre outros procedimentos comuns, nós temos o alongamento, o relaxamento, o aquecimento, os estudos no gesto, a improvisação e atividades de criação. Bom, quando a gente fala no estudo de teatro e da dança na escola, nós temos como parâmetro as configurações europeias para essas modalidades. Elas trazem concepções importantes dentro do espaço formalizado das artes. Mas ampliando nossas discussões, com base ainda nos parâmetros curriculares nacionais, na abordagem triangular, na própria pedagogia do espectador, na autonomia e na consciência do corpo em movimento, podemos pensar na desconstrução do rizoma e da desterritorialização, que não nos podemos deixar de dialogar com as manifestações culturais, regionais e nacionais. Olha, nessa foto, por exemplo, essa foto ela denota culturas que obedecem às tradições populares nacionais. Esse aí revela a foto dos catopês do terno de São Benedito, nas ruas de Montes Claros, Minas Gerais. Podemos trazer para as discussões nos espaços de educação os referenciais estéticos dessas culturas que obedecem às tradições populares e que revelam rastro da cultura significativa no contexto regional ou nacional. Como nesse exemplo, a gente destacou a cidade de Montes Claros, no norte de Minas, os catopês, que são os representantes dos negros no congado nas festas tradicionais e fazem seus ensaios, cortejos, mastros e a festa entre os meses de maio e agosto, nas casas e nas próprias ruas da cidade. Bom, estamos diante de áreas do conhecimento importantes para a formação do cidadão e que ainda encontram dificuldade para serem vivenciadas em suas especificidades e necessidades. Nós encerramos essa aula hoje reafirmando o nosso compromisso em discutir e apresentar caminhos para novos procedimentos junto às artes, atendendo suas especificidades, que também passa pela formação dos profissionais do ensino, que são aptos a dialogar ou conduzir o aprendizado a partir dessa área do conhecimento, cumprindo
o nosso papel de educador, que é oferecer as melhores condições para que o ambiente escolar ou o espaço do aprendizado eles possam cumprir sua função junto à sociedade. Nessa aula de hoje, foi possível compreender um pouco do ensino do teatro e o ensino da dança, bem como as linguagens da arte, que também fazem parte dos PCNs de arte e compõem o universo das artes cênicas ou artes do espetáculo. Olha, foi possível também, só para a gente finalizar, foi possível também compreender que a partir das indicações dos PCNs, que entendem tanto o teatro como a dança, como comunicação humana, expressões, manifestações coletivas, produtos culturais e apreciações estéticas, somados ao conceito de que a cultura é o quê? Cultura nada mais é que um conjunto de comportamentos, saberes, e saber fazer características de um grupo humano ou de uma sociedade. Retomamos também as discussões sobre interculturalidade, em que os elementos cênicos e os contextos culturais dos envolvidos na aprendizagem estão inseridos. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, até a próxima aula.